Olá pessoal, estamos em mais uma videoaula e na videoaula de hoje sobre programação orientada a objetos, nós iremos falar sobre tratamento de exceções. Vamos entender bem como é que ele funciona, vamos saber aí quais os casos que a gente pode utilizar, quais são os mais recomendados, o porquê que é tão importante o tratamento de exceção no mundo da programação. Antes de começar a nossa aula, não se esquece de deixar o seu joinha e compartilhar com seus amigos, tá? Isso é muito importante para o nosso canal e vai dar bastante força aí. Então, não se esquece, pessoal, deixe seu joinha e vamos para a aula de hoje, beleza? Vamos lá. Vamos entender o que seria o tratamento de exceção, tá? Imagine aí que durante a execução do seu programa, você faz seu programa lindo, muito bonito, interface top, o negócio massa. Aí de repente, quando o usuário vai submeter um formulário, vai fazer qualquer ação, ele mostra lá erro catastrófico. Ele vai mostrar lá erro null point exception, que você não sabe nem para onde vai. Então, para que a gente possa tratar esse erro, a gente vai precisar estar utilizando essa lógica de tratamento de exceções, tá? Então, o que significa essa exceção? A partir do momento que o seu software ele apresenta um erro, você vai definir em um trecho de código. Nesse trecho de código aqui, se caso ocorrer um erro, ele vai mostrar uma mensagem mais amigável, tá? Então, essa ideia de ter uma exceção é justamente algo quando ele foge da regra do que a gente vinha programado e que se ele fugir da regra, ele vai lançar uma exceção, tá, pessoal? Então, essa é a ideia desse paradigma aí de programação, tá? Então, vamos lá. Uma exceção é a indicação de um problema que ocorre durante a execução de um programa. O nome exceção dá a entender que a execução do código fugiu de sua regra. O Java possui vários tipos de exceções. Os dois principais tipos de exceções são runtime exception, I/O exception. Erro de exceção de execução, né? I/O exception, entrada e saída. Então, quando ele vai fazer alguma entrada e saída de dados, ele dá algum erro aí, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma linha a partir da ideia de heranças, tá? Então, tipo, a gente tem aqui o throwable, tá? Esse throwable aí é como se fosse a classe principal. E na classe principal, a gente tem aqui o exception que está herdando quem? Throwable, tá? E na mesma linha aqui a gente tem um error. Então temos o throwable sendo a principal e o error ele herda de quem? Ele estende de throwable, tá? E aqui ele finaliza. E o exception tem várias exceções, ó. Tem a exceção IO exception, file not found exception, temos o runtime exception que herda de exceção, e ele tem o null point exception, class cache exception, array undefined bound exception, tá? Então, todos esses aqui são formas de exceções que a gente pode estar utilizando para tratá-las, tá? Cada uma ela tem uma especificidade, indo do mais generalista, que é o throwable, excepcional, tá? Então, vamos ver mais um exemplo para que a gente possa entender melhor. Aqui a gente tem um exemplo que ele especifica um pouco mais, tá? Ó, categorias de exceções. A gente tem o throwable, como eu acabei de falar anteriormente. Esse throwable aí a gente tem mais duas exceções que herdam de throwable, que é quem? Exception e error. Então, ó, erros são não checados pelo compilador, eventos irrecuperáveis, tá? Então, a gente utiliza esse tratamento de exceção. Aí aqui a gente tem out of memory error, internal error, virtual machine error, unlock error. Em exception, IO exception, file not found exception. Aí aqui a gente, ó, pode minha exceção, sua exceção. Então, a gente pode utilizar as exceções já existentes do Java, porém eu posso criar as minhas próprias exceções, tá? Então, tipo, eu quero tratar o erro de uma forma mais especificada, tá? Então, eu posso criar uma classe e essa classe eu posso especificar como vai ser o tratamento do erro quando for apresentado, tá? Então, ele vai herdar de quem? Vai herdar de exception, tá? Ó, condições excepcionais checadas pelo compilador, eventos recuperáveis, tá? Exceções não checadas pelo compilador, erros de lógica. Então, quando tá algum erro de lógica, tipo, o cara fez if faça nada, aí vai runtime exception, tá? Então, if e um laço infinito lá, né? Ele vai vir para cá, tá?
Ó, class cache exception, null point exception. Esse null point exception aqui deve ter acontecido já com vocês no momento que vocês estão utilizando vetores. Então, estou utilizando vetores. Por exemplo, o vetor tem a posição de 5 elementos. Aí você faz um laço for que ele vai, em vez de menor ou igual a 5, você bota lá menor igual a 6. Só que o vetor ele tem a posição até 5. Então, ele vai dar esse erro, null point exception, tá? Desculpe, Array Index of Bound Exception, tá? Então ele vai apresentar um desses dois erros aí, beleza? Tranquilex? Vamos lá. Então aqui a gente tem as principais exceções, Null Point Exception, Array Index of Bound Exception, Class Cache Exception, File Not Found Exception. O próprio nome aqui a gente já entende, ó, que tipo ele não achou o arquivo, né? Então ele joga uma exceção para o arquivo. Arithmetic Exception, Input Mismatch Exception, SQL Exception. SQL é tratamento do banco de dados, tá? Então, tipo, ele aparecer algum erro lá que seja mais amigável referente a banco de dados. Aqui é a parte aritmética, você faz algum cálculo aritmético e você quer tratar esse cálculo de alguma forma, tá? Então, pessoal, show me the code, né? Então, vamos ver de forma prática como é que funciona aí, tá? Então, vamos entender mais aí, ó. Então, observem, quando a gente está na prática, a gente consegue fixar mais. Então, ó, quando um trecho de código lança uma exceção, a sua exceção é interrompida pelo Java, tá? Então, ó, temos aqui a classe teste exceções, temos o nosso public static void main, e aqui a gente tem int x, no caso a declaração da variável x, recebe quem? 1 dividido por zero. Olha só, executar isso aí com certeza vai dar erro, né? Ó. A partir do momento que eu executo isso aqui, o que é que vai acontecer? Ó? Exception in trend main, Java Lang, arithmetical exception, aí barra by zero, tá? Então ele está dizendo aí que teve um erro de um erro aritmético porque está tendo uma divisão por zero, tá? Então, como é que a gente faz para, em vez de aparecer esse erro aqui, a gente trate ele, né? Ele está dizendo aqui, ó, na linha 8. Então, a linha 8 aqui está dando esse erro, tá? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Podemos tratar, pessoal. E como é que a gente trata? Olha só como é simples, ó. Dentro do meu método main, a gente colocou aqui, ó, try, abre chave, fecha chave, catch. Então, tente lançar quem? Arithmetical exception. Então, observe que esse arithmetical exception aqui, ele é o quê? Ele é o tipo do dado. E esse AE aqui é como se fosse não, é uma variável, tá? Então, a gente tem aqui uma variável AE. Qual é o tipo dessa variável? Arithmetical exception, tá? Então, e aqui a gente tem um método de saída systemoutPrint e a gente está chamando quem? Essa variável aqui, estamos chamando o método da classe arithmetical_exception para ele pegar uma mensagem. Então, ó, ae.getMessage. Então, o que é que ele está fazendo aí, pessoal? A partir do momento que eu executar isso aqui, ele vai lançar. Se caso essa execução não ocorra com sucesso, apresente qualquer erro, ele vai lançar, ele vai entrar dentro desse catch aqui, ele vai lançar essa mensagem aí. E olha só, e aqui no final eu botei systemoutPrint continua a exceção. Continua na exceção e olha só como ficou mais amigável. Ele disse bar by zero. Simplesmente isso, tá? Ele só pegou a mensagem. Olha só, que ele pegou, ele ignorou toda essa parte vermelha aqui, by zero. Porém, dessa forma aqui, ele simplesmente interrompeu o programa, tá? O programa parou de ser executado. Só que o que acontece? Quando a gente está trabalhando com aplicações independente se a aplicação dê erro, a gente precisa manter com que o software ele continue rodando. Porque a partir do momento que a gente cria um software, e no momento que a gente cria esse software, simplesmente ele para, ele trava por conta de um erro, aí a gente vai fazer com que o usuário ele impeça de executar alguma ação importante que ele está fazendo. Então, para que isso não ocorra, imagine aí aplicações que não podem parar de jeito nenhum. E de repente você não trata o erro e com essa aplicação vai quebra, tipo, dá esse erro e você tem que refazer tudo de novo. Então isso é um problema grave, tá? Então a gente precisa tratar bem isso aí. E com isso a gente entra nessa parte aí de tratamento de exceções, tá? Dessa forma, olha só, ele apresentou o erro de forma amigável, porém o software ele continuou sendo executado, tá? Então a gente tem aqui, ó, continuou a execução, tá?
Então, é dessa forma aí que a gente consegue manter o nosso software rodando, beleza? Vamos para mais um exemplo. Como a gente tinha falado anteriormente, dá para nós criarmos os nossos próprios tratamentos de exceções, tá? Então, como é que funciona isso? Eu quero que, a partir do momento que apresente um erro, esse erro vai apresentar por tal causa e eu quero que a mensagem dele seja exibido assim, tá? Então, ó, temos aqui uma função chamada lançar exceção. Então, a partir do momento que eu crio uma função, eu posso simplesmente já tanto criar um try catch, tá? Assim, ou então no momento que eu estou chamando essa função, se independente do que ocorra nela, que apresentar um erro, eu já posso chamar aqui, ó, throw, e aqui eu já chamo uma exceção. Então aqui eu tenho o nível de acesso da minha função, tenho o tipo do retorno, o nome da minha função, aqui temos os parâmetros que passamos para a nossa função e depois do parâmetro a gente coloca aqui, ó, throw. Throw e o nome da minha exceção, se caso ocorra um erro aqui. Ocorreu um erro aqui, ele vai verificar, ó, se i for igual a 1, ele vai lançar throw new quem? Divisão por uma exceção, divisão por 1. Então, aqui eu criei uma exceção, tá? Exclusiva, tá? Para ele tratar um erro específico que eu quero. Então, quando dentro de um método, uma exceção pode ocorrer e podemos lançar a exceção para ser tratado onde este método é chamado. Para isso, utilizamos a palavra throw, tá? Então, criei um método e eu quero fazer com que ele trate a exceção, então simplesmente eu faço essa chamada aqui, throw, tá? Que é o nome da minha exceção que eu criei. E no momento que ele apresentar o erro, por exemplo, dentro desse if aqui, se ele entrar dentro desse if, me chame essa exceção aqui, ó, throw new exception. Então ele criou um objeto aí, chamando essa exceção aí, e passou um parâmetro de divisão por 1. Tá? Vamos entender aí como é essa classe divisão por 1, tá? Que a gente criou de forma customizada. Como é que funciona essa classe divisão por 1? Essa classe divisão por 1 ela é um código customizado. Ó. No código abaixo, um novo tipo de exceção é criado, a divisão por 1 exception, que não é um erro, porém é inútil na prática, tá? Na prática aqui ele acaba sendo inútil, tá? Mas só para fins de conhecimentos, para que vocês vejam que realmente dá para a gente criar uma classe e tratar essas exceções, tá? De forma mais customizável, tá? Então a gente tem aqui divisão por uma exceção e ele está estendendo quem? Ó, runtime exception, tá? Ó, ele está tratando quem? Erro de execução aqui, ó, tá? Ele está tratando erro de execução, beleza? Então, com esse tratamento de exceção aí, o que é que eu fiz? Ó, eu criei aqui um método construtor, tá? E nesse método construtor, ele está esperando aqui receber uma string. E essa string, eu criei uma variável chamada s. E essa variável chamada s aqui, ele vai chamar quem? Ele vai chamar o construtor de runtime exception. Então, ele vai simplesmente lançar a exceção. Lançou a exceção, olha só. Exception iTrend, exceções de divisão por um exemplo. Você tentou dividir por 1. Isso é inútil, tá? Então, simplesmente ele vai fazer isso aqui, ó, divisão por 1. Beleza? E ele vai passar a chamada aí do que a gente estava fazendo, tá? Então, é isso que seria a forma de customizar e criar uma classe para exceções, tá? Como é que seria a chamada desse nosso método aí, no nosso main? Seria assim, ó. Então, nós temos aqui a nossa classe teste exceção dentro do nosso método main e criamos aí um objeto chamado EE, exemplo de exceção, abreviação, e fizemos a chamada lançar exceção. A partir do momento que eu chamo esse método aqui, ó, lançar a exceção da classe exemplo exceções, o que é que vai acontecer, ó? Chamei o método e passei os dois valores inteiros, ó. Ele está esperando x e y. Então, eu passei o valor de x e y, e no momento que eu fizer a chamada, ele vai fazer, ó, exception iTrend, tal, 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 tá? Ele, divisão por 1. Ele vai lançar essa exceção aí, chamada divisão por 1, certo? Só que o que é que acontece? Vamos entender aí como é que foi essa classe que nós fizemos, tá? Ó, vamos agora para um outro exemplo, tá? Então, nesse outro exemplo aqui, ó, utilizando novas exceções. No código abaixo, uma variável é verificada, caso seja igual a 1, a exceção criada anteriormente é lançada. Tá? Então, a gente tem aqui ó, um método de entrada
string denominador recebe quem? j.optionPen show input dialog. O primeiro parâmetro null, segundo aí digite um valor para o denominador. Aqui é o title, denominador, e ele vai aparecer como um formato de questão. O usuário recebeu o valor, então, se o valor for igual a 1, ele vai lançar essa exceção. Throw new, divisão por 1, e aqui, ó, você tentou dividir por 1. Isso é inútil, tá? Então, ele concatenou aqui. Se caso você não tentou dividir por 1, ele vai continuar o código aqui no else, tá? Então, recebeu aí essa string e essa string foi 1, ele vai lançar essa exceção aí, beleza? Então, praticamente é isso, tá? A gente quer trabalhar aí com a parte de exceções, ó. Se ele entrou dentro do if, se ele entrou dentro do trecho do código que chama throw new e o nome da exceção, e ele vai trazer. Tanto assim, quanto na parte do try catch, tá? Então, temos duas formas. Temos o try catch, tá? Que dentro desse trecho de código, abre chave, fecha chave, o que estiver rodando aqui, se der algum erro, ele vai vir para essa exceção aqui, tá? Temos uma forma de, no método, a gente chamar a exceção, ó, throw, e aqui a gente chama a nossa exceção, e no trecho de código que a gente quer, se apresentou um erro, ó, chame throw new e chame a exceção aí, tá? Então, são essas formas aí da gente trabalhar com as exceções. E além da forma de a gente fazer a criação de uma exceção específica, tá? Então, praticamente foi isso que a gente aprendeu por hoje, tá, pessoal? Então, aqui temos o nosso método main e a criação das nossas classes com exceções aí, tá? Ó, temos nosso lançar exceções e temos aqui o nosso teste exceções. Se eu rodar aqui, botão direito Run, ele está compilando aqui, ele vai mostrar, ó, exceções de divisão por 1, tá? Ó, sempre ao final vai ser executado, tá? E uma das coisas que eu acabei esquecendo de falar é o seguinte, ó, é esse final aqui, tá? Ó. A partir do momento que eu lanço uma exceção, ó, o que eu fizer aqui, ele vai... Se ele apresentou um erro aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai lançar essa exceção. Porém, a gente tem esse final aqui. O que é que significa esse finally? Esse finally é, independente da execução ocorrer com sucesso ou não, sempre ele vai chamar o que eu colocar dentro do finally, tá? Beleza? Então, terminou de executar o código, tendo o finally no nosso tratamento de exceção, sempre ele vai executar o que está dentro do finally, tá? Deixa eu comentar isso aqui e vamos executar o nosso JOptionPen aí. Ele apareceu aqui, ó, denominador, digite um valor para o denominador. Eu vou botar aqui 1 para ele ir lá para a exceção. Colocou 1 e ele mostrou, ó, você tentou dividir por 1. Isso é inútil, tá? Então ele entrou dentro da exceção. Agora eu vou executar novamente e vou pedir para que ele, vou botar 2 aqui, para que ele pule a exceção. Ó. E ele veio para cá, ó. Continua o código normalmente, denominador testado, tá? E assim executou o código e executou o final. Então era só isso, beleza? Então eu vou deixar aí alguns exercícios para vocês, tá? E esses exercícios para vocês treinarem. Fazendo esses exercícios vocês vão conseguir aí aprender de forma mais efetiva, tá? Beleza? Dúvidas, sugestões ou elogios, deixa nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, beleza, pessoal? Um forte abraço e até mais!